faltou uma série tão elogiada, amada ao mesmo tempo que polêmica e detestada por tantos também. The Last of Us chegou para sua segunda temporada, primeiro episódio, e eu já vim aqui comentar com vocês porque sim, eu amo este universo, joguei segundo jogo e tenho muitas coisas a falar. E por que não, né, gente, falar de universo pós-apocalíptico no meio de um apocalipse praticamente, né? Mudei ontem, basicamente, não tenho móvel, só tenho caixa, não tenho cenário, não tenho microfone, mas vamos acomodar, então se puder, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo, já vai me contando o que você achou desse episódio, porque eu quero saber tudo o que você pensa sobre. Ah, não vou ficar dando spoiler sobre o futuro da história, tá? Porque essa temporada tem tudo pra ser super impactante e eu quero cada impacto, assim, gigantesco pra quem conseguiu se desviar dos spoilers e continuem, porque eu acho que vai valer a pena. Bem, vamos lá com sinceridade, porque esse é aquele momento, aquela série que divide realmente opiniões desde o começo. Não só porque a primeira temporada já trouxe essa divisão, porque a Ellie da Bella Ramsey não parece com a do jogo, não tem nada a ver, porque o Pedro Pascal é muito bom ator, mas também não tem nada a ver fisicamente. Olha, eu não acho que mudanças, que nesse caso eu nem acho que foram tão drásticas, de físico dos personagens, nesses casos aqui, por exemplo, que os físicos em nada caracterizam personalidade, são coisas relevantes para a gente considerar. E acho também que essas discussões em específico são águas passadas, não acho que faz mais sentido eu discutir aqui. Porém, quando a gente for falar de Abby, que é uma personagem que aparece na primeira cena deste primeiro episódio, aí eu acho que eu tenho algumas coisas para comentar, ainda que pareça ser o mesmo tópico, na minha opinião não é. Mas independente disso, continuo achando que o primeiro episódio da segunda temporada mostrou um trabalho muito cauteloso e bem feito nessa produção. A gente tem uma adaptação de um jogo que também já foi bastante criticado na época, eu amo, mas muita gente detestou, e é uma adaptação que realmente adapta. Portanto, não é uma transcrição exata dos jogos para a tela. Primeiro porque não dá, você não tá ali na gameplay controlando o personagem. Aqui a série trouxe um roteiro que deixa as coisas até mais lineares. Uma cena, a cena justamente do Ano Novo, da festa, que aparece no flashback lá na frente do jogo, eles já trouxeram pro primeiro episódio, e eu acho que funciona muito bem, porque uma escolha que ficou evidente aqui é que eles estão tentando consolidar bastante quem é a personagem Dina, qual a relação dela com a Ellie, considerando de maneira óbvia que isso vai ser importante para a história durante essa temporada. Fora isso, eles trabalharam muito bem desde a abertura. Quem é essa tal de Abby e uma galera que estava lá junto dos vagalumes, que o Joel meteu a bala em todo mundo para conseguir salvar a Ellie, os únicos sobreviventes, que tem uma parcela mínima da história, que desconhecem ou não acreditam sobre ter uma garota que era a cura, mas sabem que tinha um tal de Joel que acabou com todos, e é uma vingança, um desejo profundo de acabar com ele lentamente, desejo esse que abre o episódio e fecha 5 anos depois. Então você sabe que a temática fundo de tudo que a gente tá vendo é vingança, e muito relacionada a essa escolha do Joel lá atrás. Outros personagens paralelos, como Jesse, Tommy, a esposa dele, e outras pessoas que passam ali, a terapeuta que é a original dessa série, o próprio Joel, como ele se sente, culpa, responsabilidade, vontade de cuidar e dificuldade de lidar com uma adolescente que ele sente como sua filha, mas também não é. Foi um episódio de apresentação. Não por isso menos interessante ou menos impactante. Não tem ainda aquilo que as pessoas que jogaram, pegaram spoilers, estão esperando acontecer, mas eu diria que isso deve, no mínimo, ser o gancho final do segundo episódio. Então, calma, respirem. Se você não sabe o que vai acontecer, mas ouviu que a segunda temporada tem tudo para ser muito mais trágica e pesada do que foi a primeira, saiba que tem mesmo. Independente das mudanças que eles estiverem fazendo, planejem fazer e estão realmente executando, ainda assim, os macropontos certamente vão continuar. E aí, gente? Deu para ter um aproveitamento suficiente? Sem dúvidas. Mais ou menos 1 hora de episódio, uma abertura que, de novo, nos contextualiza do fim da última temporada, faz aquela lembrança da atitude do Joel. E aí existe uma situação que até para quem sempre amou a Ellie nos jogos já foi um problema na gameplay, agora na série talvez aconteça de novo, porque a Ellie sempre foi muito mais querida, felizinha, agora com 19 anos, ela vive aquele final ali, transição de adolescência para fase adulta, mas ela tá afastada do Joel. Ela se sente presa, ela quer ter mais independência, mostra ela aprendendo a atirar com o Tommy, mostra ela manipulando o Tommy para conseguir ir para a patrulha. Ela tendo aquela coisa meio jovial também com a Dina.
de se descobrir sendo uma jovem que cresceu no apocalipse. Então a forma dela de descobrir o mundo é diferente de uma jovem numa sociedade moderna como a nossa. Hoje, as suas formas de rebeldia, de buscar independência, são ali matando uns clickers, uns infectados lá e cá. É isso que acontece. É assim que a coisa rola. Portanto, o episódio tem um fluxo narrativo mais gradual. Nós somos ali apresentados a situação do Joel, que eu achei interessante porque é exclusivo ou original da série, o momento em que ele vai pra terapia, o que eu acho que era algo aconselhável para qualquer personagem, pessoa do universo pós-apocalíptico, mas pro Joel faz sentido porque existia um momento que a galera desde os jogos, no primeiro, se eu não me engano, viam ali que o Joel já tomava remédios psicoterápicos e ele tinha um transtorno, né, um estresse pós-traumático durante toda a história que a gente acompanhou na primeira temporada. Ele passou por coisas muito terríveis, ele perdeu a filha e toda a jornada dele com a Ellie, ao mesmo tempo que trouxe superação e uma maneira dele buscar forças dentro de si por outra pessoa de novo, também terminou de maneira caótica, porque ele lida com a culpa do que ele fez, mas com a verdade também de que ele precisava salvar essa menina e faria tudo por ela, sentindo ela como filha, mas sabendo que ela não é sua filha. Vendo ela escapar pelas suas mãos e não sabendo muito bem como lidar, sabendo que um grande fato ali de ruído entre os dois é o que ele fez por ela lá atrás no hospital e não podendo discutir isso abertamente com ela nem com as outras pessoas, porque você imagina ele virar para terapeuta que tem raiva do Joel porque ele atirou no marido que estava infectado e dizer, então, a coisa errada que eu fiz para Ellie é que eu salvei ela porque eu impedi que ela fosse a cura para a sociedade, entendeu? Que aí talvez faria com que seu marido não tivesse virado zumbi ou não tivesse atirado nele. Não dá. Que situação complicada. Faz sentido ele buscar terapia. Não sei se essa terapeuta tá tão bem para fazer as consultas com os pacientes nesse instante, mas é o que dava, né? Em relação a easter eggs e referências dos jogos, acontecem ainda aos montes, não só em cenários, mas também até em minúcias, sabe? Da Ellie pegar uma garrafinha para jogar a garrafinha pro canto, para fazer um barulho para atrair o clicker. É muito jogo e é claro que é aquela referência de universo. Para quem jogou, também tem aquele gostinho de eu fazer isso nos jogos, é assim que funciona. Algumas cenas que o enquadramento foi perfeitamente igual, principalmente no momento do Ano Novo, na festa. Eles fizeram praticamente fala a fala, sabe? Ficou impecável. Infidelidade de ambiente, eu acho que eles mandam muito bem desde a primeira temporada e até aqui, na segunda temporada, isso não mudou. A patrulha deles pra fora da cidade realmente acontece. Ellie e Dina, entretanto, no jogo estão mais sozinhas, mas o fluxo dos acontecimentos é muito semelhante. Elas entram naquela casa. Neste caso, na série, apenas a Ellie cai e eles trouxeram um momento em que não acontece o salvamento da Dina. A Ellie, inclusive, ela é mordida na barriga de novo, talvez para reforçar para os espectadores de que essa menina é imune mesmo e que ela precisa esconder cada mordida que acontece, se ferindo para parecer uma outra coisa, para que ninguém saiba. Ela fez uma tatuagem, inclusive, ali no braço, onde antes ela tinha levado uma mordida, e eles apresentam um outro tipo de infectado, que é o Stalker, que no jogo existe, no 2, mas aparece mais à frente. O infectado que ele é mais inteligente, vamos dizer assim, mais estrategista, é mais difícil enfrentá-lo porque ele se esconde. Ele faz ali uma estratégia para pegar a pessoa de botija, né, escondido. Então, é um desafio a mais, existem infectados diferentes nesse universo. Quando eles voltam para Jackson, a gente tem algumas outras coisas que são citadas, como o fato de que a própria cidade está ficando superlotada, de que o Joel tá vendo também, talvez num sentido mais de egoísmo, e fala, olha, tô fazendo de tudo para melhorar a estrutura para mais pessoas, mas a cidade tá lotada, então talvez não dê para receber mais gente. O que é, de novo, outra discussão sobre um universo pós-apocalíptico. O que é justo? Você um dia foi um refugiado, é justo você fechar as portas porque tá ficando difícil para quem tá lá, sendo que poderia ser você, de novo, batendo na porta da cidade dizendo me dê um lar, me dê um abrigo, mesmo que seja com uma quantidade de comida reduzida? Quem está disposto, né, a abrir mão do que tem para ajudar outros que ali estão chegando? É uma balança que precisa ser equilibrada o tempo todo. Eu acho que essa balança, que esses conceitos, que essas ideias de certo e errado, que muitas vezes não podem ser tão delimitadas, isso é algo que vai permanecer no roteiro dessa história, principalmente na segunda temporada, o tempo todo. E aí, claro, a gente tem a festa de Ano Novo. A festa de Ano Novo que, de novo,
A Ellie chegando no final, conversando com o Jess, que é o ex da Dina, que eles ficavam indo e voltando, mas aqui na série parece uma relação mais passageira, não tão profunda, talvez. Dina, que tenta se aproximar da Ellie várias vezes, e na festa, que tá assim, brilhando. Coreografia muito parecida com do jogo. Aqui eles capricharam pra tentar trazer, sabe, frame a frame, quadro a quadro, muito igualzinho, eles fizeram bastante isso. E ela puxa a Ellie pra dançar. A Ellie claramente gostando da Dina, mas achando que a Dina não tem nada a ver com ela, que ainda gosta do Jesse, vai saber se ela gosta de uma menina. E na verdade o diálogo delas é fofo. Começa com a Dina dizendo, nossa, vê se eu tô fedida. A Ellie diz que sim, tá super fedida. E a Ellie dizendo ali que não apresenta nenhum risco pras pessoas, pros caras que estão olhando ela com a Dina, que de novo é o foco da festa. E a Dina dizendo que todos deveriam ter muito medo dela. E o beijo acontecendo, um beijo amoroso, o primeiro beijo das duas, aquela luz quente que abraça esse momento, que deixa a coisa confortável, até que chega um cara que fala, pô, lugar de família aqui, talvez vários que estavam assistindo aí, né, galera que reclama até hoje da Ellie e as escolhas dela. Aí chega o Joe e dá um empurrão no cara, uma sensação, é claro, de proteção da Ellie. Ele gosta da Dina, ele gosta da Ellie, ele protege a menina, mas a Ellie não aceita essa proteção. A Ellie, que até estava tentando revidar por conta própria, ela vê de novo o Joel fazendo por ela algo, o Joel entrando na sua frente na bala, assim, sabe, como se fosse isso, porque de novo ele está fazendo as coisas por mim. A vida é minha, deixe eu tomar conta. E ela é, claro, como muitos jovens, um pouco injusta com o Joel. Isso só agrega peso a outros acontecimentos que virão daqui pra frente, tenho certeza. Mas isso é só um ponto dentro de tudo que tá rolando. Tem a cena do violão, a gente não vê o Joel dando o violão pra ele, mas existe uma cena no trailer que provavelmente é de um flashback que vai demonstrar essa situação que é importante de acontecer. A gente chega no presente, 5 anos depois, vendo os dois em caos. Mas é claro que haverá flashbacks, sem dúvidas, para mostrar como eles não entraram nessa zona de conflito logo desde o início. Algo aconteceu, algo mudou a dinâmica dos dois. Isso vai ser explicado. E a gente vê que alguém que quer se vingar do Joel tá logo ali acima, olhando a cidade. O que essa pessoa pode fazer, se é que vai fazer alguma coisa, é o que as pessoas que estão assistindo a série precisam esperar e aguardar. Lembrando, se apareceu o foco dessa discussão dessa menina Abby no começo até o fim, é claro que é relevante. Agora, sobre Abby, eu queria falar o seguinte, gente, no jogo, essa Abby, fisicamente, ela é muito fortuna. Porque imagina uma pessoa que ela tá com raiva de alguém e diz, quero matar lentamente. A menina ficou 4 anos malhando com tudo que ela tinha. E aí, essa mulher ficou muito musculosa no jogo. O Neil, que foi a pessoa que criou o jogo, deu uma declaração recente de que ela era fortuna, assim, pra mudar a gameplay também, porque você joga com ela. Então é pra fazer uma diferença entre gameplay com Ellie e gameplay com Abby. Pode até ser, mas eu não acredito que foi só isso, tá? Pelo menos não foi assim que a gente sentiu jogando. Ela ser forte do jeito que foi, também uma construção muito importante da personalidade dela e da convicção que ela tinha na vingança. E Neil disse que não foi prioridade para eles escalar uma pessoa fortuna, porque o principal era ser uma atriz boa. O que abre sempre discussões, porque o cast foi feito há 1 ano, pelo menos, atrás. Muitos atores, atrizes fazem preparação corporal para papéis diferentes, engorda e emagrece, por que não malhar um pouco? Não sei se ela não malhou alguma coisa. A menina só apareceu agora de casacão. Pode ser que ela não seja uma Abby super forte, mas pode ter ficado definida. Ainda precisamos aguardar mais do que apenas as declarações soltas do produtor dessa história para ver como está a personagem. O que me deixa um pouco intrigada é que a força dela era algo importante também para esse conflito dela, posições dela nesse universo em diversas situações e contextos que aconteciam no jogo. Não apenas em jogabilidade, mas em história também. Então, diferente da reclamação que as pessoas tinham sobre Ellie, Joel, escalações em geral em The Last of Us, eu acho que a Abby, da forma que foi, ela tinha um físico que não precisava e talvez nem poderia ser tão bodybuilder igual era no jogo, mas minimamente alguém que ficou um pouco definida para lutar, aquilo era um pouco mais do que apenas estético, na minha opinião, sem entrar em spoilers. Mas é só um detalhe, tem muito ainda para eles nos apresentarem. Eu só vou passar um pouquinho de pano para quem reclama sobre isso, com alguns argumentos específicos, porque eu não acho que é a mesma coisa que qualquer reclamação irrelevante, muitas vezes, de mudança de estética, ok? Nesse caso aqui. Mas pode ser uma atriz incrível, pode ser uma interpretação maravilhosa, pode ser um roteiro que
tire qualquer questão que poderia ficar incoerente sem esse detalhe físico, a gente precisa esperar, aguardar pra ver. E desculpa, gente, por esse vídeo um pouco improvisado. Num resumo, eu gostei bastante da abertura e eu acho que o segundo episódio tem tudo pra, no mínimo, terminar no ápice. Talvez não mostrando uma coisa que a gente tá esperando aqui acontecer com muita apreensão, mas talvez mostrando um grande vem aí, pra aí sim, no terceiro episódio, a coisa ficar complicada. Será que eles vão fazer algo bem impactante logo no domingo de Páscoa? A gente tem que esperar, aguardar. Espero vocês na semana que vem. É claro, se vocês apoiarem a ideia de eu comentar, ainda que nesse caos, o vídeo toda semana, episódio de The Last of Us, eu vou gostar muito de fazer, porque eu tô bem empolgada com essa segunda temporada. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, dizer se você é do time que não gosta de nada, tem ressalvas ou não, ou ama tudo. Sua opinião, seja qual ela for, é muito importante pra mim. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.